Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinário. Meu nome é Renata, eu sou Account Executive aqui na Cor. Vamos dar 2 minutinhos mais para ver se os demais convidados conseguem se conectar sem nenhum problema. E para a gente se conhecer um pouco, gostaria que vocês me contassem da onde vocês estão escutando, o nome de vocês, para a gente se conhecer mais um pouquinho. Por via das dúvidas, aviso que eu sou brasileira, sou de Brasília, mas moro em Buenos Aires há uns anos, então provavelmente no decorrer aí do nosso bate-papo eu vou soltar algumas palavras em espanhol. Então, de antemão, já peço perdão aí, mas por sorte os idiomas são parecidos, então a gente vai conseguir se entender direitinho. Esperamos um minutinho mais e a gente começa, ok? Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Estão já vendo a minha tela? Tayara, prazer, de São Paulo. Muito bem-vinda. Nath, também de São Paulo. Como tá o tempo por aí? Aqui tá chovendo. Vocês verem aí eu no escuro, é porque tá bastante escuro por aqui. Tá dando para escutar direitinho, né? O áudio tá bom, confirmem também. Perfeito, obrigada, pessoal. Bom, então vamos começar. Como eu falei, super obrigada pela participação de vocês. Eu fico super feliz e super lisonjeada de tá tendo a oportunidade de conversar com pessoas líderes na indústria criativa, na indústria do marketing, da publicidade. O objetivo desse bate-papo é que a gente possa trocar figurinhas, trocar informação, trocar insights da indústria e poder se ajudar mutuamente. Aqui hoje nós vamos descobrir tendências, melhores práticas e funcionalidades para aumentar a rentabilidade da sua agência, tá? Vou passar aqui o slide para a gente dar uma olhadinha na agenda. O que a gente vai ver hoje nesse bate-papo? Principais benchmarks e tendências da indústria de marketing e publicidade. Vamos ver visão geral da indústria, como identificar desvios para renegociar melhor seus FIIs. Vamos dar uma olhadinha na parte de transparência, como ser transparente com nossos clientes para melhorar nossa rentabilidade. E também vamos ver um pouquinho de como aumentar as nossas horas faturáveis, como transformar as horas internas em horas faturáveis, ok? Bom, com certeza, à medida que a gente for avançando, vocês vão se perguntar da onde a gente está tirando essa informação, quais são as fontes desses dados. Então, gostaria de esclarecer aqui para vocês que anualmente a Cor faz um relatório entrevistando mais de 600 executivos C-levels de agências de todo o mundo, e através das suas respostas a gente monta esse relatório com vários insights e desafios da indústria, tá bom? Então, é daí que a gente tira toda a nossa informação. Então, vamos começar. O primeiro insight que a gente detectou no nosso relatório do ano de 2024 é que mais de 40% das agências indicam a necessidade constante de maximizar as receitas e melhorar a rentabilidade. Atualmente, as agências criativas enfrentam uma série de desafios que impactam diretamente a sua rentabilidade e a sua eficiência. Alguns exemplos a gente consegue ver aqui no gráfico, que foram as respostas dos nossos entrevistados. Conseguir melhor visibilidade para a operação, reduzir a rotatividade de talentos, aumentar as horas faturáveis, melhorar as negociações de taxa, alcançar um melhor relacionamento entre cliente e agências e os retrabalhos, que são as famosas correções, refações e modificações que são realizadas dentro dos nossos projetos. Uma em cada 4 agências tem como necessidade a visibilidade de todas as informações de sua operação em um mesmo lugar. O que acontece hoje em dia, pessoal? O que eu venho acompanhando com as agências que eu converso, principalmente no mercado brasileiro, é que as agências têm parte
da informação para tomar decisão, não tem uma visibilidade completa do que está acontecendo na agência, ou até tem essa informação, mas ela está distribuída em diferentes lugares, em diferentes plataformas. E quando isso acontece, é muito difícil a gente ter uma visão 360 do que está acontecendo, e é muito difícil a gente poder identificar onde estão os erros, onde estão os gargalos da nossa operação para poder ser mais eficiente, para poder ser mais rentável. Quando a gente tem a informação centralizada em um único lugar, a gente tem muito mais visibilidade e fica muito mais claro de ver o que está acontecendo. E ter essas informações são importantíssimas para que vocês possam tomar as decisões operativas e estratégicas de vocês. Outro dado super relevante que saiu dentro do nosso relatório de 2024 é que 42% das agências admitem não ter lucros na maioria de seus projetos. Quantas vezes vocês já se depararam com um projeto que no início até parecia que ia ser lucrativo, mas com o tempo, devido às correções, ajustes e alterações que foram sendo realizadas no decorrer desse projeto, tornou-se um peso para os seus recursos? Isso é algo que acontece e é bastante comum na indústria. Isso ressalta essa informação, esse insight ressalta a necessidade das agências terem uma compreensão clara e transparente de suas operações diárias para tomar decisões com base em informação real e ser mais eficiente. A otimização da rentabilidade começa com a transparência e a visibilidade completa de seus projetos e recursos. Aqui, pessoal, a gente costuma dizer na COR que não tem como a gente melhorar se a gente não se conhecer. Isso vale para o âmbito pessoal e também para o âmbito profissional. É muito importante você conhecer, você ter informação, ter autoconhecimento do que acontece na sua agência e na gestão interna da sua agência, para você saber onde melhorar, saber onde você tem que economizar, ou otimizar, perdão, e ser mais eficiente e mais rentável. Então, primeiro ponto para ser uma agência mais rentável, para ter projetos mais rentáveis e clientes mais rentáveis, é entender como você está e ter transparência dos seus processos. Então, é super importante que vocês possam ter visibilidade dos desvios. O que são os desvios? Eu costumo dizer que é expectativa versus realidade. Quando vocês começam um novo projeto, com certeza vocês estimam a quantidade de tempo que vocês vão levar para executar aquele projeto. E muitas vezes a expectativa não é alinhada à realidade, porque o que se estimou não se cumpre na realidade. Então, quando você tem visibilidade dos desvios, vai ser importante para vocês poderem acionar. Depois, visibilidade das entregas, visibilidade dos retrabalhos, que impacta diretamente na rentabilidade de um projeto ou não, que é aquilo que eu falei. Quando vocês estimulam um tempo para realizar aquele projeto, mas no decorrer dele vocês sofrem alterações, desvios, correções, que são os famosos retrabalhos, isso impacta diretamente no deadline desse projeto e isso impacta diretamente na sua rentabilidade. Porque, com certeza, quando você estimou, você orçou aquele projeto, você orçou em base no tempo que você ia levar. E se você levou muito mais, é muito provável que isso impacte a margem de lucro que você definiu. E visibilidade da capacidade operacional. Finalmente, depois de se conhecer, depois de entender o que está acontecendo internamente, é super importante também, pessoal, que vocês tenham a possibilidade de dar visibilidade, de ser transparente com seus clientes e de fazer com que os seus clientes sejam partícipes dos seus projetos. Que eles entendam o que está acontecendo, que eles entendam os avanços, que eles possam ter visibilidade, que se um projeto não vai ser entregue em tempo e forma, por que está acontecendo aquilo? Se é por exemplo, uma solicitação excessiva de reajustes por parte do cliente. Então, ter transparência com o cliente vai permitir vocês terem conversas mais fáceis com esse cliente. Por exemplo, se vocês tiverem que ter
uma conversa de renegociação de FII ou renegociação contratual, essas conversas sempre são difíceis para todo mundo, porque ninguém quer pagar mais ou muitas vezes nem tem orçamento para pagar mais. Mas quando o cliente tem visibilidade, transparência do que está acontecendo e tem informação realmente com dados do que está acontecendo, esse diálogo geralmente é muito mais sensível e muito mais fácil de ser realizado. A criatividade e a estratégia são pontos fundamentais para o desenvolvimento de qualquer projeto dentro da indústria criativa, mas outro ponto muito relevante é a gestão interna para que vocês possam ser mais eficientes e mais rentáveis. Uma gestão transparente implica ter visibilidade completa das operações, vai permitir que vocês evitem desvios, estimem de forma precisa o tempo que vocês vão levar em cada projeto, e esse conhecimento é vital para a renegociação de FIIs e para evitar problemas comuns, como a disparidade entre o trabalho estimado, sobre o tempo estimado para um trabalho e o tempo executado. Agora a gente vai adentrar um pouco mais na parte de desvios e renegociação de FIIs. Outro insight que a gente conseguiu visualizar dentro do nosso relatório é que 93% das agências reconhece que seu orçamento inicial sofre desvios em alguma etapa dos seus projetos. E apenas 7% nunca sofreram alteração no orçamento. Então, isso que a gente estava comentando de ter desvios, refações, correções é algo super comum. Aí a gente vê que quase majoritárias pessoas, as agências que sofrem esse tipo de desafio dentro da operação. E apenas 7% dizem que nunca sofreram algo assim dentro do seu dia a dia. Outro dado bastante importante que vai alinhado ao que a gente estava conversando há pouquinho tempo. A maioria das agências estima que entre 15% e 40% do tempo da equipe é dedicado a retrabalhos. Então, com certeza é algo que vocês já tinham em mente, talvez vocês intuíam que isso acontecia não só com vocês, mas com todas as agências da indústria criativa, mas aqui a gente tem dados corroborando, comprovando que os retrabalhos, ajustes, correções, refações é algo muito comum. E essas solicitações de refação é uma das principais razões pelas quais os projetos sofrem alteração no orçamento. Justamente por aquilo que eu disse, quando vocês orçam um projeto, vocês calculam uma certa quantidade de tempo para executá-la, e se a quantidade de tempo for maior, provavelmente vocês vão ter prejuízo naquele projeto ou com aquele cliente pontual. Sempre que há mudanças desse tipo, o orçamento estabelecido pode ficar desatualizado e pode comprometer a margem de lucro que vocês estipularam no início do projeto. A indústria está enfrentando um problema estrutural em seus modelos de negócio e sugere áreas críticas de melhoria na gestão de projetos e no alinhamento com as expectativas dos clientes. Aqui, pessoal, no nosso insight, a gente conseguiu definir um benchmark da indústria, a gente conseguiu perceber que 25% do tempo dos colaboradores são dedicados a retrabalhos. Cada colaborador destina 25% do seu tempo a retrabalhos sobre o total de horas da agência. Então, se a gente for pensar num mês, que são 4 semanas, dessas 4 semanas, uma semana são dedicadas a retrabalhos. Quando a gente vê, assim, nessa perspectiva, a gente nota que é um tempo gigantesco. E dentro desses 25%, 30% ocorrem por solicitação interna e 70% ocorrem por solicitação do cliente. Mais de 50% das agências não fazem um acompanhamento adequado de seus desvios, perdendo a oportunidade de melhorar a eficiência e a rentabilidade dos seus projetos e da sua gestão. A chave, pessoal, é deixar a intuição de lado e tomar decisões baseadas em dados precisos e em tempo real. O timing também que você vai ter essa informação é super relevante. Saber que um projeto não foi rentável somente no final dele, você não tem muito poder de ação.
né? Você provavelmente vai levar aquilo como um aprendizado, mas você já não tem como acionar, o projeto já se terminou. Então, não só ter informação é importante, mas o timing, ter informação em tempo real também é essencial para que você tenha clientes e projetos mais rentáveis. Aqui no nosso relatório, a gente identificou que 70% das agências raramente renegociam seus FIIs dos projetos com o cliente. Então, em muitos projetos ou com muitos clientes, as agências terminam sendo prejudicadas e levando prejuízos. A gente conseguiu perceber que com informação e utilizando a informação no tempo correto, as agências conseguiram renegociar seus FIIs em mais de 35%, oferecendo uma ferramenta de colaboração e transparência aos clientes. É aquilo que eu falei no início do nosso bate-papo. Se o cliente sabe e acompanha o que está acontecendo, é mais fácil você ter uma conversa de renegociação. Sem informação, tudo fica muito no ar, fica aquilo. Você disse isso, eu disse aquilo, eu não pedi, ou a informação fica esparramada por WhatsApp, por e-mail, pelo Slack, por todas as ferramentas que vocês usam, e isso não é legal. Quando você tem toda a informação centralizada, unificada, e o cliente tem acesso a isso, ter uma conversa de renegociação de contrato ou renegociação de FII fica um pouco mais simples. O desvio entre o tempo estimado e o tempo real, aquilo que eu falei, expectativas versus realidade, é o principal desafio da maioria das agências. Porque quando a gente inicia um projeto, a gente estima, a gente faz uma previsão do que vai ocorrer ali. Quantos recursos, quantos colaboradores vão estar envolvidos, qual o orçamento inicial daquele projeto. E quando começam a ocorrer esses desvios, esses reajustes, essas correções, refações dentro de um projeto, provavelmente você vai precisar muito mais de tempo, provavelmente você vai precisar de outros recursos e muitas vezes o orçamento termina sendo muito mais caro do que aquilo que vocês estipularam e o lucro termina também sendo muito mais baixo do que aquilo que vocês tinham estipulado. E às vezes acaba nem sendo rentável. Então, atualmente, os FIIs não representam o valor total do trabalho. Agora, pessoal, vou deixar de compartilhar essa tela com vocês e vou mostrar um pouquinho da Cor, como a Cor pode ajudar vocês a detectar esses desvios. Só um minutinho. Confirmam para mim se vocês já estão conseguindo ver minha tela novamente? Beleza. Então, aqui dentro da Cor, na nossa parte de métricas, a gente tem um relatório exclusivo para poder identificar esses desvios. Então, nesses dois primeiros gráficos, o que vocês vão poder identificar? Com quais clientes vocês estão tendo desvios, tá? A gente tem um gráfico e um gráfico de tabela. Eu gosto muito desse gráfico de tabela porque eu acredito que é o mais visível. Aqui vocês vão poder medir quantas horas vocês venderam para aqueles clientes, quantas horas vocês levaram para executar os projetos de cada um desses clientes e os desvios. Em alguns casos, os desvios podem ser positivos. Isso quer dizer que vocês estimaram uma certa quantidade de tempo e levaram menos tempo para executar. Nesse caso, é até um problema feliz, porque se bem houve um problema na estimação de tempo, isso quer dizer que a equipe de vocês foi mais eficiente do que vocês esperavam, então aí vocês terminaram ganhando. Mas os casos mais alarmantes são aqueles onde há desvios negativos. Porque nesses casos vocês estão tendo prejuízo, vocês estão vendendo e estimando uma certa quantidade de tempo e estão levando muito mais tempo para executar. E é aí onde mora o perigo. Quando vocês levam muito mais tempo para executar, essa margem de lucro vai sendo prejudicada. E além de entender, pessoal, em quais clientes ocorrem os desvios, é super importante poder identificar da onde vêm esses desvios. Se a gente não sabe da onde vêm os desvios, a gente não tem a possibilidade de melhorar ou ser mais eficiente. Então, agora aqui também a gente mostra para vocês, nesse mesmo dashboard,
Os retrabalhos, as refações, tá? A gente tem dois gráficos aqui. Esse primeiro que a gente está vendo aqui, a gente consegue ver a evolução mês a mês e a gente compara as horas que vocês gastaram para executar os projetos e quantas dessas horas foram dedicadas aos retrabalhos. A gente mostra essa informação em número e a gente também mostra essa informação em porcentagem, para vocês irem acompanhando mês a mês qual foi a porcentagem de retrabalhos. Esse primeiro gráfico indica os retrabalhos solicitados pelos clientes. E esse segundo gráfico que a gente está vendo aqui embaixo tem a mesma lógica anterior, mas em relação às solicitações internas. Lembram que a gente viu ali que dos 25% do benchmark de mercado que é dedicado a retrabalhos, partes deles vêm por solicitação interna e parte vem por solicitação do cliente? É super importante que a gente entenda de onde vem para poder entender se o que a gente precisa fazer é melhorar os nossos processos internos, ter uma equipe mais eficiente, ou se o que a gente precisa fazer é, por exemplo, ter novas conversas com os nossos clientes, apresentar essa informação para os nossos clientes e, de repente, renegociar FIIs, renegociar contratos. E aqui embaixo, a gente volta a mostrar informação por cliente em relação a retrabalhos, tá? Esqueci de falar, pessoal, no começo do nosso webinar, que toda essa sessão está sendo gravada, então se vocês perderam alguma parte, fiquem tranquilos que depois vocês vão poder resgatar e que ao final do nosso webinar a gente vai ter uma sessão de perguntas, então pode ir enviando aí as dúvidas, consultas que forem surgindo, que no final a gente vai responder, tá ok? Bom, voltando para a nossa apresentação, agora a gente vai dar uma olhadinha na mudança de foco, antecipação e gestão estratégica. Transparência para melhorar a rentabilidade e a relação com os nossos clientes. Relação com os clientes. 81% das agências declararam boa ou excelente a sua relação com clientes com contratos de longo prazo. Enquanto isso, 19% acreditam que precisam melhorar sua relação com os seus clientes. Olhando já para o território brasileiro, essa entrevista, pessoal, acho que eu falei no começo do nosso bate-papo, mas só para esclarecer aqui, a gente faz com executivos de vários países diferentes. O que a gente conseguiu identificar dentro do mercado brasileiro? Que a satisfação do cliente é destacada como um dos principais desafios para a agência no Brasil. É algo que o mercado brasileiro valoriza muito e é algo que a gente preza muito pela satisfação dos nossos clientes. Então, dentro das opções que existiam, essa foi a destacada como o maior desafio do mercado brasileiro. É importante estabelecer FIIs de maneira acertada e baseada em dados reais. Ter visibilidade dos desvios com os clientes, diferenças entre as horas investidas e as horas orçadas no início do projeto, entregáveis, retrabalhos e capacidade operacional são fatores fundamentais para a correta alocação e gestões de recursos. As agências, pessoal, precisam demonstrar aos clientes com dados concretos quais são as causas dos desvios de tempo para que possam renegociar FIIs. Então, com aquele relatório que a gente viu, com aquele dashboard que a gente viu na Cor, vocês vão ter essa informação para poder fundamentar as renegociações de FIIs com os seus clientes. E toda a informação é dada em tempo real, para que vocês não tenham que ter essa conversa só no final do projeto. A ideia é que quando vocês comecem a detectar desvios, vocês já possam colocar as cartas na mesa e ter essa conversa com o cliente. Acredito que o timing também ajuda a conversa a ser mais simples, né? Então, acompanhe em tempo real. Quanto tempo é investido em cada tarefa que compõe o projeto do seu cliente? Quantos recursos, quantos colaboradores são envolvidos dentro daquele projeto? O progresso de cada projeto e o estado de cada um. Os retrabalhos que acontecem dentro daquele projeto, retrabalhos internos ou por parte do cliente, para entender se o que eu preciso melhorar é a minha equipe ou se o que eu preciso melhorar é ter novas conversas e esclarecer para os clientes o que está acontecendo. Prazos finais e prioridade do projeto. A visibilidade ao cliente desta informação
proporciona maior confiança e credibilidade para negociar FIIs mais justos. Bom, e aí a gente faz um passo a passo que a gente acredita que pode ajudar vocês na gestão e pode ajudar vocês a ter melhores conversas com os nossos clientes. Então, primeiro, identificação de clientes rentáveis. A visibilidade permite conhecer quais os serviços, clientes ou projetos contribuem ou diminuem a sua rentabilidade. Revisões e ajuste periódicos sobre o escopo de trabalhos iniciais. Aquilo que eu falei, pessoal, não é esperar chegar no final para começar a ter a conversa com o cliente. Quando você começa a detectar um desvio, quando você começa a identificar que algo não vai bem, é legal vocês terem essa conversa com o cliente para tornar tudo mais simples e tudo mais fácil. Então, o passo a passo deve ser o seguinte: primeiro, defina o escopo do trabalho inicial. Concorde a taxa ou FII a ser atribuída a esse projeto. Execute o escopo do trabalho. A agência deve demonstrar o progresso do projeto com esse escopo de trabalho, né? Vocês vão alimentando, mostrando, dando visibilidade ao cliente do avanço desse projeto. Avaliar se são necessárias modificações ou se há novas solicitações. E a partir dessas modificações ou novas solicitações, que vocês possam, nesse preciso momento, ter uma renegociação do FII ou contratual com aquele cliente, porque se houveram novas solicitações, novas tarefas para desenvolver dentro daquele projeto, é muito provável que aquele orçamento inicial já não tenha sentido. Então, isso tem que ser revisado. Vamos para outra parte da demo. Vamos na plataforma. Dentro da plataforma, na parte de finanças, vocês vão ter a possibilidade de ter um overview, uma visão macro das finanças de vocês. Vocês vão poder entender qual orçamento. Aqui a gente está vendo de forma macro, tá? Qual orçamento, quais os ingressos da agência, quais os custos que a agência está tendo em relação à hora homem, tá? De acordo ao tempo investido pelos colaboradores de vocês dentro dos projetos, quanto é o gasto, quanto é o custo daquilo, custos adicionais, quando vocês têm um projeto, se vocês têm que contratar um freelancer, se vocês têm que comprar material, se vocês têm que fazer alguma publicidade, se vocês têm que contratar um Uber, um fotógrafo, tudo isso impacta nos custos do projeto. Então, vocês também vão contabilizar os custos adicionais. Os overheads são aqueles custos fixos que devem também ser contemplados para medir a rentabilidade de uma empresa. Aluguel, água, luz, condomínio, internet, tudo isso deve ser contemplado. E no final, a gente indica para vocês o resultado e também a rentabilidade. Essa informação vocês podem ver de forma macro, como a gente está vendo aqui, mas vocês também vão ter a possibilidade de ver em tempo real e filtrando por cliente, por projeto, por estado, por frequência, etc. E aqui embaixo, a gente tem uma lista onde a gente mostra para vocês quais são os seus clientes mais rentáveis e quais são os seus clientes que mais faturam, tá? Nem sempre o cliente que te paga mais é o cliente que te dá mais lucro. Porque muitas vezes o cliente que te paga mais é o cliente que te exige mais, é o cliente que te pede mais retrabalhos, mais refações, mais modificações, e muitas vezes ele acaba não sendo rentável. Então, é importante, pessoal, que vocês tenham essa informação para ter novas conversações ou novas negociações com seu cliente, ou até mesmo para abrir mão daquele cliente, porque às vezes ele está te pagando muito, mas ele está te exigindo tanto que você termina não ganhando nada. Então, tendo essa informação, vocês vão ter a possibilidade de reconsiderar se faz sentido continuar ou não com aquele cliente, tá? Seguindo com a apresentação. Bom, então, por tudo que a gente falou, aqui a gente conclui que a transparência é a chave para. Primeiro, é importante vocês terem visibilidade de toda a operação de vocês de uma forma centralizada e com informação em tempo real. Com isso, vocês vão ter a possibilidade de identificar os desvios que estão tendo com os projetos ou com os clientes de vocês, não vê-los só de forma macro, mas também ver por cliente, por projeto.
A partir dessa informação, quando você detectar que está tendo desvios na operação com algum cliente específico ou em algum projeto específico, você ter a possibilidade de ter informação, de ter dados, de ter relatório, para ter novas conversas com os seus clientes. Então, é aí onde vocês vão ter a possibilidade de renegociar os FIIs, que, como eu falei, sempre são conversas desafiadoras, mas quando a gente tem informação, tudo fica mais fácil. E após negociar os FIIs, com certeza vocês vão ter a possibilidade de ter clientes mais rentáveis e ter negócios mais rentáveis. Não há forma, pessoal, de ser uma agência rentável se você não tem visibilidade do que está acontecendo na sua operação. Justamente por aquilo que eu disse antes. Se a gente não se conhece, a gente não sabe onde a gente tem que melhorar, onde a gente pode melhorar. Então, é super importante não agir só com intuição, não tomar decisões às cegas. É importante utilizar a informação para embasar cada movimento de vocês, principalmente na parte estratégica do negócio. Passando para a próxima. Agora a gente vai focar em acompanhamento do tempo e rentabilidade. As famosas horas faturáveis versus horas não faturáveis. Aproveito aí para consultar com vocês se vocês hoje têm essa informação, medem, vocês sabem o que é a diferença entre horas faturáveis e horas não faturáveis. Se não conhecem, que eu não estou vendo agora o chat, vou contar para vocês. Dentro da operação de toda agência, a gente tem o nosso tempo, e dentro desse tempo, parte desse tempo são dedicados a horas faturáveis, que é quando a gente está executando, exercendo as atividades dos nossos projetos para os nossos clientes, e parte de toda operação existem horas não faturáveis, que são as horas que a gente se dedica para o nosso recurso interno. Quando a gente está tendo uma capacitação da equipe, quando a gente está tendo alguma reunião para revisar métricas, quando a gente está tendo reunião, para entender quais as atividades que a gente vai desenvolver na semana, enfim, tudo isso faz parte do trabalho, mas são considerados horas não faturáveis. E toda agência tem, todo mundo tem, em todo trabalho existe isso. Então, aqui, sobre horas faturáveis, o que a gente conseguiu detectar no nosso relatório? Que 2 em cada 3 agências admitem não ter um acompanhamento detalhado das horas investidas em cada projeto, o que pode provocar desafios na rentabilidade e eficiência do projeto. A otimização do tempo é a espinha dorsal da rentabilidade, pessoal. Na indústria das agências criativas, a unidade de venda são as horas. Mesmo que hoje vocês não tenham incorporado dentro da operação de vocês, medir, mensurar quantas horas vocês estão levando para executar cada projeto, ou para executar cada tarefa, indiretamente vocês vendem hora também, porque aqueles entregáveis que vocês estão prometendo ao seu cliente são executados no tempo, nas horas que vocês têm disponíveis. Então, a unidade de venda de vocês são as horas. Por isso, os projetos precisam dessas horas para serem conduzidos pelos talentos e a cotação deve corresponder à quantidade necessária de tempo para entregá-los. Por isso é tão importante que vocês possam começar a entender, mensurar, ter informação de quantas horas vocês estão se dedicando a cada projeto para ser cada vez mais rentáveis. Para aumentar a rentabilidade, é fundamental otimizar a relação entre o tempo faturável e o tempo interno. 42% das agências desconhecem as horas faturáveis e não faturáveis disponíveis para a sua equipe. Quando os nossos clientes começam a trabalhar com a gente, pessoal, geralmente a gente consegue detectar que eles dedicam de 50% a 70% do seu tempo a horas faturáveis. O nosso principal objetivo é que as agências tenham informação e tenham informação palpável e em tempo real para entender quantas horas elas estão dedicando a horas faturáveis e a partir dessa informação que vocês possam maximizar as horas faturáveis e minimizar as horas não faturáveis, porque dessa forma vocês vão ter a possibilidade de ser mais eficientes e vão ter a possibilidade de ter um incremento na receita mensal ou anual de vocês, tá ok? Horas faturáveis.
A chave para alcançar o melhor negócio possível é vender todas as horas disponíveis pelo melhor preço possível. O tempo total de um indivíduo e 25% do tempo interno que não é faturado ao cliente. Ou seja, dentro da operação de cada colaborador, geralmente 25% do tempo dele não é faturado aos clientes. Não, vocês não estão recebendo pelo aquele trabalho que aquele colaborador está exercendo. Então, volto a relembrá-los. Dentro de um mês, de 4 semanas, uma semana do colaborador é dedicado a tarefas que vocês não estão recebendo para executá-las. Então, tendo essa informação, vocês vão ter a possibilidade de se conhecer, de saber como vocês estão e de entender o que vocês podem fazer para maximizar essa quantidade de horas faturáveis e diminuir as horas não faturáveis. Uma pequena melhoria na eficiência interna pode ter um grande impacto na faturação de vocês. Agora a gente vai para a terceira demo. Dentro da Core, a gente tem um dashboard, um relatório que se chama Horas Faturáveis. E aqui, o que a gente quer mostrar para você é justamente que vocês possam ter informação e possam identificar dentro da operação de vocês como vocês estão e a oportunidade de melhora. Então, nesse primeiro gráfico, a gente também mostra para vocês a evolução mensal, ou seja, mês a mês, e a gente mostra quanto tempo vocês estão se dedicando a horas faturáveis e quanto tempo não. Essa informação a gente dá em números. Se você colocar o mouse por cima do mês, você vai ver a informação em números. E a gente também dá essa informação em porcentagem. Dentro desse relatório que eu comentei com vocês, que a gente faz de forma anual, a gente conseguiu detectar um benchmark de mercado. O que quer dizer isso? Hoje, as agências líderes no mercado dedicam 82% do seu tempo a horas faturáveis. Como eu comentei com você anteriormente, com vocês anteriormente, relembro aqui, geralmente as agências faturam, sem informação, faturam entre 50% a 70% do seu tempo. E as agências líderes, que trabalham com informação, faturam 82% do seu tempo. Então, nesse dashboard aqui da Core, a gente mostra como vocês estavam no mês anterior, quantas horas, quantos por cento vocês faturaram no mês anterior e a oportunidade melhora. Nessa conta demo, por exemplo, se eu levar esse 73 a 83, essa vai ser a oportunidade melhor. Eu vou ter a possibilidade de vender essa quantidade de horas adicionais e eu vou ter a possibilidade de ter esse ingresso adicional na minha receita anual. Nesse caso, ou seja, se eu melhorar um pouquinho, se eu levar metade já é um super ganho. Mas nesse caso, se eu levar 73 a 82, eu vou conseguir incrementar 1,5 milhão de dólares na minha faturação, na minha receita anual. Aqui embaixo a gente mostra para vocês em relação aos clientes, quanto por cento de horas faturáveis vocês estão dedicando a cada um dos seus clientes. E a gente também mostra não só a informação em porcentagem, mas também em número real. Então, aqui vocês vão ter a possibilidade de ver gráfico em relação a clientes, a usuários, a times e também a posição. Beleza? Voltando para a nossa apresentação. Quais são as chaves para levar adiante sua agência? A eficiência não é apenas um termo, é a chave para aumentar a rentabilidade da sua agência. O desvio, como a gente comentou lá no início do nosso bate-papo, entre o tempo estimado e o real é o principal desafio das agências. Isso vai diretamente ligado à rentabilidade da empresa. Se você cobrou para executar uma certa quantidade de tempo e levou muito mais, isso que você cobrou não tem sentido. A sua lucratividade, o seu lucro ali vai ser muito pequeno. Então, a Core é uma solução, é uma ferramenta all-in-one que trabalha em mais de 38 países. E o nosso principal objetivo, pessoal, é que as agências não só possam acompanhar e possam gerenciar os seus projetos, mas também que eles tenham informação, que eles tenham dados, que eles tenham relatórios em tempo real e centralizados do que está acontecendo
para tomar melhores decisões, para ser mais estratégicos, mais eficientes e mais rentáveis. Então, a Core é a solução perfeita para que vocês possam identificar os desvios de tempo, como a gente viu no primeiro relatório. Vocês vão ter a oportunidade de detectar se estão tendo desvios ou não, com quais clientes e por que aqueles desvios estão sendo ocasionados, para vocês melhorarem aqueles gargalos, ou em relação ao cliente, ou em relação à sua equipe interna. E outro pilar da Core é que vocês conheçam quanto tempo vocês estão investindo para faturar horas, e a partir daquela informação vocês tenham a possibilidade de maximizar essas horas faturáveis e minimizar o tempo dedicado a trabalho interno, porque dessa forma vocês vão ter um ingresso adicional e vão ter a possibilidade de vender mais horas. Então, a chave para alcançar o melhor negócio possível é vender todas as horas disponíveis pelo melhor preço possível. E é isso, pessoal. Agora vamos abrir a sessão de perguntas. Eu vou deixar de compartilhar um pouquinho a tela, ou vou voltar para dar uma olhadinha no chat e aguardar as perguntas de vocês. Aqui eu tenho uma pergunta do Paulo. Gostaria de saber como vocês propõem fazer o cliente entender que as contações têm um valor monetário em tempo investido, conhecimentos e criatividades. É aquilo que eu falei lá no início, Paulo. Se você dar visibilidade e dar transparência para os seus clientes, eles vão poder acompanhar juntamente com você a evolução daquele projeto, vai poder entender todas as alterações ou todo o tempo investido naquele projeto, e com isso vocês vão ter a possibilidade de conversar de igual para igual, porque ambos vão estar vendo a mesma informação, ambos vão estar cientes do que aconteceu naquele projeto, e ambos vão ter a possibilidade de ter um win-win, não ele conhecendo a realidade, o que aconteceu dentro do desenvolvimento do projeto, e você mostrando para ele o que está acontecendo. Vocês vão ter a possibilidade de renegociar esse FII, renegociar esse contrato, se aquele número inicial já não fizer sentido, porque dentro da evolução do projeto ou do trabalho, muitas vezes vocês saíram do escopo definido inicialmente. Aqui o Bruno está perguntando: como vocês fazem o cálculo do overhead? A plataforma permite o controle de todos os custos fixos e indiretos? Dá para segmentar dentro das horas do profissionais o que é custo vendável e o que é overhead? Sim, Bruno, quando vocês configuram a plataforma, vocês vão informar os custos fixos, os overheads que vocês têm, e isso vai impactar diretamente em cada projeto. Isso vai impactar diretamente de forma macro a toda a companhia, ou em cada projeto e em cada cliente. Então, vocês possuem algum comparativo entre a Core e outras ferramentas do mercado? Sim, Tom, depois a gente pode mandar essa informação para você. Vou salvar aqui a sua pergunta e vou mandar esse comparativo para que você possa identificar os nossos principais diferenciais. Mas também a gente pode bater um papo para verificar isso de forma mais precisa. A Core faz que tipo de gestão interna? Ou seja, a plataforma é apenas para equalizar a hora de trabalho dedicada a cada cliente, ou vai além? Topo emissão de PIS de mídia, gestão de faturamento com mídia e emissão de OP, gestão de investimento em honorários de produção? Amândio, muito obrigada pela pergunta. Essa parte aí é mais direcionada a um RP. Isso a gente não tem dentro da nossa plataforma. A gente tem algumas coisas, algumas funcionalidades que podem te ajudar, mas nós não somos especialistas nisso. Igualmente, os nossos clientes costumam integrar o RP deles com a nossa plataforma para ter esse tipo de informação, tá?
Paulo perguntou: de acordo com a minha experiência, quanto tempo leva a implementação para o uso da Core? Olha, a Core é uma plataforma bastante intuitiva. Se vocês usarem a plataforma, vocês vão conseguir identificar que é muito fácil de obter todas as informações. Mas primeiro, a gente tem uma plataforma de e-learning, que é uma academia com vários vídeos, tutoriais de passo a passo de como utilizar todas as nossas funcionalidades. Mas mais que isso, dentro da Core, a gente tem uma equipe de consultores, tá? Qual o objetivo dessa equipe de consultores? Acompanhar os nossos clientes em toda a sua jornada com a Cor. No momento inicial é fundamental. Nos primeiros 3 meses a gente considera que essa proximidade e essa troca entre os nossos consultores com vocês é fundamental para que vocês possam ser capacitados, para que vocês possam tirar todas as dúvidas, para que vocês possam entender como usar cada informação. Nossa capacitação é orientada de acordo à posição da pessoa na companhia. Então, se a pessoa é um C-level, vai ter um tipo de capacitação. Se a pessoa é um diretor criativo, um PM, vai ter outro tipo de capacitação, etc. Mas, geralmente, dentro do primeiro, segundo mês, as pessoas já começam a poder utilizar a plataforma e poder já ver parte da informação. Amandio, sua pergunta, a Core interage com a plataforma Siga? Isso eu teria que validar internamente, ver se a nossa plataforma tem integração. Geralmente, as nossas integrações são feitas através da ferramenta Zapier, que é um conector que conecta a Core com outras plataformas do mercado. Ou outra possibilidade também é as nossas APIs são públicas. Então, se você tiver uma equipe que pode desenvolver essa integração, também isso é possível. Mas geralmente as integrações dos nossos clientes, eles usam a plataforma Zapier. Depois a gente pode validar se a plataforma Siga tem integração com o Zapier, porque se tiver, a gente pode tentar fazer essa conexão. Mais alguma pergunta, pessoal? Senão a gente continua. Falta contar algumas coisinhas interessantes para vocês. Espera aí. Bom, acredito que por agora, pelo que eu vi aqui, não tem mais nenhuma pergunta. Obviamente, quando vocês digerirem toda a informação, a gente vai compartilhar a gravação. Então, se vocês revisarem a gravação com a equipe de vocês, ou revisarem novamente, ocorrer alguma pergunta, alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente está à disposição para ajudá-los, tá bom? Vamos lá. Voltando para a apresentação, vou voltar a compartilhar aqui a minha tela. As dúvidas, pessoal, que ficaram pendentes, a gente vai responder depois para vocês por e-mail, tá? Ou a gente pode marcar uma ligação para revisar os pontos pendentes. Vamos a. Então, só relembrando, todos os que assistiram esse webinar têm um cupom de 15% de desconto na contratação da Cor. O cupom é COR maiúsculo 2024 e ele vai ser válido para as contratações até que fecharem a plataforma até o dia 30 de setembro. Então, se quiserem aproveitar a plataforma, se quiserem aproveitar a informação, até dia 30 de setembro vocês têm a possibilidade de utilizar esse cupom. Aquelas pessoas que gostaram da informação, que ficaram interessadas, que querem saber mais detalhes, que querem conhecer mais da Cor ou tirar dúvidas específicas, eu vi que ficaram algumas dúvidas aí pendentes, podem escanear esse código, esse QR Code, perdão, e agendar uma demonstração personalizada. Aí a ideia é conhecer realmente as necessidades de vocês, os desafios de vocês, as dores atuais de vocês e alinhar com o que a gente tem disponível dentro da nossa plataforma. Então, vou deixar uns segundinhos aí para quem quiser escanear e agendar diretamente a reunião. É possível? E por último,
Só para informar também, a COR tem um novo evento programado no Brasil. A gente teve um evento no mês de março que foi muito gostoso, que foi muito proveitoso. A gente conseguiu conhecer vários de nossos clientes ou várias agências com dores, com desafios, com parecidos ao dos nossos clientes. Estamos trabalhando com vários e a ideia é ir cada vez mais seguido para o Brasil, estar cada vez mais conectado com o nosso público, com nossos clientes. Então, no final do mês de outubro, no dia 23 de outubro, a gente está organizando um novo evento em São Paulo. Então, para a galerinha de São Paulo, que eu vi que tem várias pessoas disseram que estão por aí, ou se vocês não tiverem, mas tiverem alguém da equipe que pode representar vocês, a gente está esperando, viu? A gente vai mandar mais informação para todo mundo poder participar, mas vai ser um prazer conhecê-los pessoalmente, bater um papo e ajudá-los no que for preciso, no que for necessário. Então é isso. Muito obrigada pelo tempo, pela disposição, por separar uns minutinhos para a gente conversar. Vou voltar, por via das dúvidas, no QR Code, porque se alguém não conseguiu escanear, ainda tem tempo. E eu espero vocês para a gente bater um papo mais personalizado, para vocês contarem para mim os desafios que vocês têm hoje dentro da agência de vocês e para a gente ajudá-los a ser cada vez mais eficientes e mais rentáveis nos seus processos. É isso. Muito obrigada e a gente vai se falando. Um prazer, viu? Beijão.